Olá, olá, minha galerinha do bem, minha galerinha de Deus, alunos do sétimo ano. Estamos de volta para mais uma aula de história, dando sequência, a uma sequência de aulas que nós estamos ministrando sobre América Nativa. Já falamos sobre os índios que habitavam a América e habitam alguns ainda a América do Norte. A gente desceu até o México, a América Central e agora vamos estudar as civilizações que habitavam a América do Sul. Na aula passada a gente deu uma explicada, Falamos sobre os astecas, que os astecas eles habitavam ali, pegando o sul do México, um pouquinho ali da América Central. Então, dando continuidade, vamos falar sobre as civilizações da América do Sul e, em especial, falando sobre os Incas. Vem comigo para mais uma aula de história. Então, povos da América do Sul. Na América do Sul, ainda hoje, em pleno século XXI, alguns países como o Peru, Equador e a Bolívia apresentam ainda uma grande quantidade de índios em suas terras. Por exemplo, na Bolívia, 70% da Bolívia ainda hoje é formada por índios, No Equador, 6,8% e no Peru, 3,3%. No Brasil, a situação é mais difícil. No Brasil, apenas 3, ou melhor, no Brasil, 0,3% da população se caracteriza, se identifica como índio, Cerca de 800 mil habitantes. Não chegamos nem a 1 milhão de indígenas no Brasil, de mais de 210 milhões de habitantes que nós temos. Então, o índio vem sendo dizimado, vem sendo maltratado ao longo deste período do encontro com o homem branco para cá, tá certo? Então, vamos que vamos. Então, vamos conversar primeiro sobre os moxés ou os moxicas. Eles habitavam a região dos Andes, pegando aí países como o Equador e também o Peru. Eu coloquei aqui esse mapa só para vocês darem uma ideia, terem uma ideia que eles habitavam mais ou menos aqui. Está aqui o mapa da América do Sul, aqui você tem o Peru e pegando um pouquinho também aqui do Equador. Então é aqui nessa região que a gente encontra o mais, no passado encontrava mais os moxés e os moxicas. É bem verdade que é uma região, dessa região da América do Sul, que pega aí os Andes, que é a cordilheira dos Andes, ainda tem remanescentes. Esses índios, os moxés, eles eram muito habilidosos na manipulação da cerâmica. Inclusive, vocês estão vendo aí uma espécie de estátua, um monumento feito. Eles eram muito habilidosos com cerâmica. Eles faziam isso para representar os seus deuses e também os seus sacerdotes. Então, eles deixaram muita coisa da sua cultura, do seu modo de vida, através desse trabalho com cerâmica, desse trabalho com cerâmica. Um outro grupo também, que é o Nazca, eles habitavam o atual Peru, e eles faziam geoglifos de Nazca. Aqui você encontra o Peru, você vai encontrar na região ali do Peru os moxés, você vai encontrar o Nazcas e ainda você vai encontrar também os Incas. Então o Peru ele foi detentor, ele foi o habitat, digamos assim, de várias
civilizações indígenas, né? E os Nazcas, eles eram muito habilidosos na confecção desses geoglifos, né? Que são esses desenhos gigantescos que eles faziam nos desertos, faziam nos campos, né? E até hoje eles são destacados, ainda são conhecidos, né? Era como se eles escavassem no próprio solo e permitiam aí essas figuras atravessarem esses milhares de anos, né? Na verdade, não esses milhares de anos, mas que ninguém sabe direito quando foi que esses índios eles começaram a morar naquela região, mas ainda hoje você é capaz de ver uma figura dessa, você andando lá pelo Peru, você vai encontrar nos campos, nos desertos, a marca, esses desenhos gigantescos que eles faziam de cobras nas paredes, era uma coisa fantástica, né? Então, só para informação de vocês, mais esses dois grupos de indígenas. Vamos para o terceiro, que é o Tianaco. O Tianaco, eles habitavam as terras da Bolívia, próximo do lago Titicaca. Então, aqui eu tenho um mapa da América do Sul. Então, aqui nesta região aqui, ó, que fica aqui na Bolívia, muito próximo aqui do lago, esse localzinho bem azul aqui, isso é um lago, é um dos lagos mais, se não é o lago mais alto do mundo, né? Então ele fica entre o Peru e a Bolívia. Diz que é um espetáculo você visitar este lago. Então é nessa região aí que pegava mais a parte da Bolívia que os Tianaco eles viviam. Eles cultivavam a batata, eles eram bons ceramistas, como os mochés, né? E também eles já dominavam a metalurgia. Então aqueles índios, eles já manipulavam tanto o ouro como também o bronze, já usavam na confecção dos seus adereços, das suas indumentárias e também alguns objetos, né? Eles eram habilidosos no encaixe de grandes blocos de pedra, que vocês estão vendo aí, gigantescos blocos de pedras, eles tinham a habilidade de encaixar esses blocos e fazerem aí os seus monumentos. Quando vocês olham o peso desses blocos de rochas, sem ter um guindaste, sem ter aparelhos sofisticados para subir e descer com esses negócios, era intrigante como é que eles faziam tudo isso, né? Sem nenhum tipo dessas técnicas de hoje para entalhamento, para montar. E eles faziam isso, eu não vou dizer que faziam com facilidade, mas eles eram muito habilidosos em fazer esse tipo de encaixes de grandes blocos de rochas. Aí, por último, vamos à principal civilização, ou uma das principais civilizações, se não a principal civilização ou império pré-colombiano aqui na América do Sul. Nós temos o Império Inca. Vocês estão dando uma olhada aqui do lado, você observa que ficava aqui na região aqui do Peru, mas que também se estendia para o Chile, se estendia aqui mais para o norte do Peru, até o Equador. Era quando o Império ele contemplava toda esta região. O Império Inca desenvolveu-se na América do Sul, nas encostas da Cordilheira dos Andes, em terras que hoje compreendem o Peru, Colômbia, Equador, o oeste da Bolívia, o norte do Chile e também na Argentina. Então, para você observar que este império ele abrangia uma vasta área, né? O Império Inca ele se consolidou-se em 1438 até 1471. Começou a se desagregar no final do século XV, né? E em 1533 seu território foi conquistado pelos espanhóis. Então, os espanhóis eles quem de uma certa forma conquistaram
o Império Inca. Lógico que quando eles chegaram nessa região, o Império Inca já não estava mais com aquela força, com aquele vigor, já estavam já se desagregando, né? Isso aqui já no final do século XV, aí para vocês dar por volta aí do 1480, 90, por aí. E aí quando os espanhóis chegaram, não foi tão difícil combater e controlar e dominar os incas. Vamos conhecer um pouquinho sobre a maneira que eles viviam, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu apontador. Então, os incas, o nome significa filhos do sol. A região, já falamos que fica na região andina da América do Sul. O Sapa Inca era o imperador. A capital do império ficava em Cusco, que fica no Peru. Eles viviam muito ali naquelas imediações do lago Titicaca. A língua era o Quichua. Eles faziam acordo com os povos dominados. Os quipus eram uma espécie de ábaco, então eles já usavam esses instrumentos para a contagem. O trabalho tinha a ideia do trabalho obrigatório, que era o mita. A agricultura era feita em andenes ou em andares, né, em patamares, fertilizado com guano, que era com adubo e com fezes de animais. Eles tinham já um sistema avançado de estradas e correios eficientes naquela época, né? Eles eram politeístas, crenças em vários deuses, principalmente o deus Sol, né? E também tinha a prática do sacrifício das virgens do Sol. Então tinha a prática também de sacrifício. E tinha também a lenda do retorno de Viracocha. Então é uma espécie de, como também os astecas, eles esperavam a volta de um deus para melhorar a vida deles, né? Então também eles tinham essa lenda do retorno de Viracocha. Ok. Então vamos ver mais um pouquinho da organização dos incas. Na parte econômica, a economia deles se baseava no trabalho coletivo e também adaptado à idade de cada um. Então, de acordo com a idade, a pessoa estaria desenvolvendo determinada prática, determinado serviço. A população tinha acesso à terra e era obrigada a cultivar os campos do deus Sol e do imperador. Então eles plantavam, cultivavam nas suas próprias terras, mas teria sempre de plantar nos campos direcionado ao imperador, né? A base da economia era a agricultura, desenvolvida principalmente nas zonas montanhosas do Andes. Eu acho que eu já falei para vocês que os Andes é a cordilheira dos Andes, né? Devido ao excedente populacional, a crescente população, todo pedaço de terra era cultivado, mesmo em costas íngremes. Então, em morros, eles cultivavam, faziam uma espécie de andares e eles plantavam ali, né? A parte da população, ou melhor, parte da produção era estocada para os períodos de escassez. A produtividade era aumentada com o uso de recursos como irrigação. Naquela época eles já utilizavam tanques, né, e canais para fazer a irrigação. E também eles já faziam a adubação dos solos com esterco de lama, que é um animal, até não sei se eu vou dizer que é parente do camelo, mas parece um pouco, e também de fezes de pássaro. Então, ele já fazia esse preparo da terra para melhorar a produtividade. Alguns aspectos culturais, a construção de estradas, pontes, túneis atestam o notável desenvolvimento inca. Então era uma nação, era um povo extremamente desenvolvido para sua época, né? Tinha um sistema de numeração decimal chamado quipu, que era usado para contar. Isso aqui a gente já viu um pouquinho atrás.
As informações eram registradas em cordões de tamanhos diferentes e com diversos nós presos a um cordão principal. Utilizavam de ervas e faziam sangrias. Então, eles também usavam as ervas para fazer os seus tratamentos de saúde, né? Não dominavam ferro e roda, mas deixaram obras arquitetônicas admiráveis, terraços para o plantio e palácio, né? Então, vocês estão vendo aí do lado as ruínas da cidade de Machu Picchu, no Peru. Até hoje é uma das regiões muito visitadas ali naquele país. Machu Picchu, no Peru, é um dos conjuntos arquitetônicos mais famosos do Império Inca. É situado numa das regiões mais inacessíveis dos Andes, né? Então, uma região de difícil acesso. Essa, como fosse uma espécie de uma cidade, foi construído, né? Quando os espanhóis chegaram por aí, não tinha mais, digamos assim, não tinha mais ninguém, já era uma ruína, mas os traços arquitetônicos são de encher os olhos, tá certo? O milho era o alimento básico e também eles produziam farinha. Extraíam uma bebida forte do cacau, chamada chocoate. O comércio era intenso, possuíam mercados onde vendiam e trocavam os mais variados produtos, legumes, ervas medicinais e também machados. A moeda era semente de cacau, considerada um símbolo de riqueza e também de poder. Então, os incas já dominavam o cacauí, né? O cacau usavam para fazer bebida e também usava como forma de moeda, né? E isso aí é muito interessante. O comércio, né? Um comércio organizado, não era que nem algumas civilizações indígenas que nós temos hoje, onde elas vivem, né, digamos assim, em aldeias, em tribos, onde não tem essa estrutura, não tem essa organização todinha como teve o Império Inca, tá certo? Os vestígios mais antigos da presença humana na América podem estar no Brasil. É uma informação que nós vamos trazer também na próxima aula sobre o índio brasileiro. É que na região aqui do Brasil, na região perto de São Raimundo Nonato, no Piauí, foram encontrados nessa região fragmentos de fogueira, machados e facas. Então, os especialistas, estudiosos, paleontólogos, arqueólogos, eles chegam a dizer que a vida na América poderá ter começado no Brasil, nas regiões do Brasil, né? Outro sítio arqueológico de grande importância no Brasil é o de Lagoa Santa, que fica na cidade, que fica no estado de Minas Gerais, enquanto o Piauí no Nordeste. Esse sítio arqueológico de Lagoa Santa fica em Minas Gerais. Ali foi encontrado o mais antigo fóssil humano das Américas. Então, o mais antigo, segundo os estudiosos, o mais antigo fóssil humano das Américas fica ali em Minas Gerais. Eles encontraram uma espécie de crânio, que eles identificaram que seria de uma mulher, e que esse crânio teria aproximadamente 11.500 anos, de acordo com os estudos deles, que pertenceu, né, a uma mulher que talvez faleceu com uns 20 e poucos anos, que foi carinhosamente batizada por Luzia. Eles pegaram o crânio daquela mulher e fizeram mais ou menos como seria o rosto dela, como seria o formato da cabeça, como seria esta mulher. Esse fóssil ele estava naquele mesmo museu que foi queimado, o Museu Nacional, que houve aquele incêndio e praticamente quase todo o museu queimou, mas os estudiosos chegaram a encontrar ainda o crânio de Luzia, dizendo aí que essa peça rara da história do índio na América
foi conservada e ainda se encontra lá nos seus domínios, tá certo? Ok, povos da América do Sul, que nós já estudamos alguns, mas vamos ver mais alguns outros, né? Vamos ver aí os Aiamaras e Quechuas, que eles se encontram ali na Bolívia e também no Peru. Eles são agricultores, né? Principalmente cultivam a batata, mais de 200 tipos de batata, e também tem o cultivo da quinoa e da coca. Eles domesticam a lhama, que eu coloquei até uma foto já do animal, e as alparcas, né, que são animais, como eu falei a vocês, como se fossem descendentes aí dos cangurus. Os quechuas, eles habitavam mais ali na região da Colômbia e do Chile, e cultivavam milho e criavam também as alparcas. Aqui vocês observam, né, as alparcas, as lamas, então são utilizam tanto a carne, a pele, até a questão do uso dela, a questão até as fezes para praticar, para fazer adubo, né? Colocar adubo nos campos. Aqui nós temos uma atividade para vocês responderem, colocar no caderno, responder direitinho e fazendo a sua devida identificação com o nome da escola, seu nome completo, o ano que você estuda e também a sua turma, tá certo? Faça isso e envia no meu privado. Até a próxima aula, se o nosso bom Deus permitir.